Na aula passada, fizemos esse exercício, creio que todos conseguiram encontrar a solução. Aula de ontem. Houve alguma dúvida? Não, Luciano. Não, ok. Então, podemos... Sim? Alguém está a falar? Sim. Quando eu calculei, o erro deu uma margem muito grande, de 83%. Quanto é que foi? Deu uma margem de 83,4%. Alguma coisa que não está bem. Qual é o fator que usou o erro? O erro? Sim, o erro. Usou o erro. Eu usei 259,8. E o volume específico que encontrou qual é? Na tabela ou calculado? Na tabela? Na tabela encontrei 0,0029 metro cúbico por quilograma. E calculado? Calculado 0,01385. Então, um problema de unidade. Verifica as unidades no calculado. Sim. Verificar unidades. Num caso trabalhou com quilojoule, o outro caso trabalhou com joule. Lembram quando resolvemos o exercício anterior? Olhamos para as unidades. Na tabela nós temos lá essa tabela que está aqui. Está a ver a tabela que está em joule. Então, essa tabela que está em joule, mas o valor consultado lá, estou a falar do R. E também o valor consultado lá é preciso verificar na redução de joule. Pode notar também este exercício aqui. Veja aqui temos kJ, 0,461 kJ R. Ok? Então aqui é preciso verificar bem as unidades. Verificar bem as unidades. Pode repetir e ver de novo as unidades. Depois há de dizer alguma coisa. Creio que os que tiveram dificuldade, eles observaram essa parte das unidades. Ok. Podemos continuar? Sim. Tinha iniciado já essa parte, o cálculo dos coeficientes de expansão volumétrica, que nós consideramos compressibilidade isobárica. O ISO aqui já dissemos que trata-se de igual, bárica é pressão, ok? Então, essa é constante para, não é, variação do volume e temperatura, pressão constante. Então, é sempre maior que zero. Então, aqui, nós dissemos que é pressão constante. Veja só que variamos aqui o volume, o curso, veja o curso do cursor, hein? Variamos o volume e variamos a temperatura. Essa parte, cientificamente, nós consideramos linear, ok? Linear, que é para poder adequar o princípio de isobárica. E assim determinamos o valor do coeficiente de expansão volumétrica. Podemos também considerar aqui a compressibilidade isotérmica, ok? Aqui consideramos a temperatura constante. Pois, embora que tenha sinal negativo aqui, o valor sempre de compressibilidade isotérmica é maior que zero. Então, a mesma analogia podemos fazer para a análise desse, tendo em conta a análise feita aqui, ok? Então, por fim, vamos ter aqui a consideração desses coeficientes
em que podemos ter aqui o volume, pode ser visto como uma função da pressão e da temperatura, ok? Que é este aqui. Por quê? Porque um dado momento há variação da temperatura e volume e a um dado momento há variação da pressão e volume. Então as variáveis são pressão e temperatura. Variamos a pressão, também vamos variar o volume, queria dizer. Variamos a temperatura, vamos variar também o volume. Então aqui podemos somar. Se somarmos esses coeficientes, tendo em conta as derivadas aqui de variações de volume e pressão, vamos encontrar aqui o coeficiente beta, que é a compressibilidade isobárica, vezes volume por variação. Então aqui também vamos encontrar coeficiente de compressibilidade isotérmica, vezes o volume e variação de pressão. E nós podemos integrar, isto é uma integral, quando temos dV, variação do volume aqui. Então a integração vai nos dar esse valor aqui, vai nos dar essa expressão. É com base nessa expressão que nós podemos calcular qualquer parâmetro que está aqui. Pode ser volume, pode ser pressão, pode ser volume sim, pressão, temperatura, ok? Então, assim, essa expressão é uma expressão que vocês devem considerar como básica para o cálculo nessas condições, isobárica, isotérmica. Temos outras propriedades também, que é a propriedade de energia interna, representada por U, ok? Está em função da temperatura e volume específico. Temos também entalpia, representada por H, dada por variação de temperatura e pressão, que também pode ser determinado por energia interna mais produto, pressão, volume específico. E ainda podemos encontrar a entropia, ok? Então, a entropia é dada por função de energia interna e volume. Quer dizer que esses parâmetros são parâmetros ou propriedades internas de substâncias, ok? Propriedades internas de substâncias. Então, essas propriedades variam de acordo com as propriedades externas que nós temos, que é temperatura e pressão, ok? As substâncias são influenciadas com essas propriedades. Se nós aumentarmos a temperatura externamente, podemos aquecer, por exemplo, um oxigênio. Podemos aquecer a água. A água vocês vão pôr fogo e põe uma panela, está a ferver água. Vão pôr o recipiente e assim estão a influenciar a característica interna ou as propriedades internas de uma substância. Então, essas são propriedades internas. Por isso aqui a energia já vem, energia interna, entalpia e entropia, ok? E para aqueles que fizeram, aliás, todos fizeram a 12ª ou ensino técnico profissional na área industrial, ou no ensino geral, deram química. Então, lembram bem o que é isso? Energia interna, entalpia e entropia. Ok? Então, é preciso poderem fazer revisão para melhor compreender ainda, aprofundar. Então, temos também outras propriedades que são propriedades características das substâncias, que são os calores. Temos calor específico volumétrico e calor específico de pressão. Quando falamos de calor específico volumétrico, dissemos que é calor específico a volume constante. E calor específico de pressão, dissemos que é calor específico a pressão constante. Então aqui temos calor específico a volume constante.
Então, obtemos esse calor específico, não é? Com a variação da energia e a temperatura, em função da temperatura. Vejam que aqui nós temos uma característica externa, que é a temperatura que pode ser externa, e a energia interna. Mas tem aqui uma característica de calor específico. Por outra, o calor específico pode-se entender como sendo uma característica, não é, da substância, em que a partir do qual pode haver um incremento, não é, do calor dentro de um determinado corpo. Vou dar um exemplo. O corpo humano sempre tem uma temperatura, não é? Tem um calor. Qualquer um de nós tem um calor. Então, este é um calor específico. Okay? E este calor específico varia, né, de material, de substância para substância, ou do corpo para o corpo. Cada um de vocês tem o seu calor específico. Ok? Mas esse calor, a partir do qual pode aumentar, não é? Dependendo da variação da energia interna, se for submetida a uma temperatura, e também é sempre maior que zero. Neste caso, é a volume constante. A mesma analogia, não é? Fazemos aqui da explicação do gráfico lá em cima. Veja só que variamos aqui a energia interna e variamos aqui a temperatura. Essa parte do gráfico considera-se linear cientificamente. Por isso dissemos que o volume é constante. Se nós calcularmos aqui para cada ponto, ok? Calcular para cada ponto, o volume há de ser constante. Ok? Então aqui temos o calor específico, a pressão constante. Então a explicação é a mesma. Qualquer corpo pode sentir, não é, influência pela pressão. Nós podemos pressionar o corpo. Vamos supor um gás que está dentro de um reservatório, ou de um balde, ou uma água. Se eu puder pressionar a água, ok? Se eu comprimir a água, posso arranjar de várias maneiras comprimir a água. Então, vou diminuir o volume do balde. Isso pode ser, também posso aumentar o volume e aumentar a água, mas também pode ser através da temperatura. Ok? Se eu submeter a água a uma temperatura, significa que o volume vai aumentar. Mas esse aumentar é mudança de estado. Basta atingir o ponto crítico, ele começa a saturação. Se satura, então vai passar para o outro estado, que é a evaporação, e o volume aí vai começar a diminuir. Mas passou para o estado. Mas imagine que este processo ocorre num ambiente fechado, completamente fechado, sem fuga nenhuma. Então, aí podemos analisar a pressão. Então, este processo é acompanhado com a variação da temperatura e variamos a entalpia. Ok? E assim obtemos essa diferenciação, não é, que é variação de entalpia em função da temperatura na pressão constante, também é maior que zero. Então aqui a mesma analogia. E temos também aqui outras propriedades, que é a razão de calores específicos. Ok? A razão de calores específicos. Pode ser a mesma substância, nós fazermos a razão de calores específico, considerando a pressão e volume, encontramos esta razão. Ok? Esta razão nos serve para determinar o comportamento do material, quando sujeito, não é, a duas propriedades em simultânea. Então temos aqui outra propriedade, temperatura. Como eu disse, a temperatura é uma propriedade externa que pode variar de acordo com as condições submetidas à substância. Então, depende da variação da entropia em função da energia interna. Também é sempre maior que zero. Ok? Sempre maior que zero. Se eu considerar os processos termodinâmicos em que
aumentamos ou em que ocorre, não é? Como ocorre, eu vou considerar sempre a temperatura maior que zero. Não quer dizer que para outros casos, por exemplo, na solidificação de água. Então, vocês me digam, solidificação de água é uma característica termodinâmica ou não? É. Sim, mas como que ocorre? A partir da mudança de temperatura. Sim, por variação da temperatura. Nós podemos também variar a temperatura, aumentar o frio. Não está a ver o congelador frigorífico? Nós podemos diminuir a temperatura até atingir valores negativos. E encontramos a solidificação da água. Também é um processo termodinâmico. Ok? É um processo termodinâmico. Mas neste caso, como nós estamos a tratar a questão de produção de energia elétrica através de calores, não é? Através de vapores, aqui só podemos aumentar a temperatura, aumentar até atingir a temperatura de vapor. Por isso, consideramos aqui, essa análise, sempre a temperatura aqui vai ser igual a zero. Ok? Agora, outros processos são estudados em outros mecanismos, mas é um processo termodinâmico. Então, temos também aqui a análise da energia interna para gases perfeitos. Dissemos que a entalpia está em função da temperatura. Ok? Então, se nós já variarmos a temperatura, vamos variar a energia interna. Então, aqui, como podem ver, vou considerar aqui como volume constante. Ok? Se eu derivar o volume constante, não, aqui vou considerar como temperatura constante e derivar a energia em função do volume. Então, neste caso, vou ter essa parte nula. E aqui vou ter variação de energia em função da variação de temperatura. Vou ter aqui a volume constante. Então, esse membro desaparece e vou ficar com este. E com este, eu posso determinar aqui. Eu determino a integral. E a minha integral vai dar aqui, né, du será igual a CV, que é calor específico com volume constante, em função da temperatura. Então, daqui vamos integrar. Integrando, vamos encontrar, integrando a partir da temperatura 1 para a temperatura 2, vou encontrar aqui essa expressão. Então, aqui, o calor específico para o volume constante é uma função da temperatura. Então, é esta função que nós vamos integrar. Ok? Então, o que eu estou a dizer aqui? Como o calor específico é uma função, vocês não podem retirar assim na integral diretamente. Então, é preciso fazer a integração. Então, vamos considerar para gases perfeitos ainda a entalpia, não é dada por energia mais produto, volume, pressão, que volume específico, pressão. Onde pressão, produto, pressão, volume específico pode ser substituído por RT. Então, R é a constante universal, que já vimos, vezes temperatura. Então, OPV igual a RT. Essa expressão já é conhecida, a lei dos gases. Então, logo, temos a entalpia dada por energia interna, mais RT. Como U é função, é função apenas de T e R, então é uma constante. E H é função apenas de T. O que quer dizer que a entalpia também é função da temperatura. Como nós vimos anteriormente que a energia é função da temperatura, também a entalpia
é função da temperatura. Ok? Está aqui. Então, analogicamente ou analogamente, conseguimos chegar a esta conclusão. Então, aqui vimos mesmo a suposição que a energia está em função da temperatura e com a integral aqui, depois analisamos aqui também. Então, aqui já podemos calcular as nossas integrais. Mas antes disso, como dissemos, para a mudança na entalpia de um gás perfeito, temos essas condições. Temos que calor específico, a pressão constante, também está em função da temperatura e a derivada da entalpia em função da pressão vai ser aproximadamente igual a zero. Ok? Depois podemos ter essa expressão, que é identicamente aquela de calor específico a volume constante. Então vamos ter aqui, integramos, encontramos a variação de entalpia. Ok? Então a consideração para gases perfeito, vamos ter esse resumo. Vamos ter esse resumo em que, como eu disse anteriormente, não é? Que energia, assim como a entalpia, variam em função da temperatura. O calor específico a volume constante, assim como o calor específico a pressão constante, todos eles são em função apenas da temperatura. Ok? Então, esses calores específicos para gases perfeitos podem ser escritos em termos de diferenciais ordinárias, que são esses que estão aqui. Estão a ver? Então, nós consideramos para o gás ideal a variação da energia interna em função da temperatura. Também aqui, para o calor específico, a pressão constante para gás ideal, a variação da entalpia em função da temperatura. Então, essas expressões são consideradas, não é? Como sendo as expressões que determinam os calores específicos para gases, não é, perfeitos, e a diferenciação vai determinar para gás ideal. Ok? Então, na consideração ainda para gases perfeitos, como já vínhamos referenciando, que a energia não é mais o produto pressão-volume da entalpia, que também a entalpia pode ser dada energia mais constante universal vezes a temperatura. Ok? Então, aqui temos os valores dos calores específicos. Esse aqui é o calor específico, considerando a volume constante. Vamos ter o calor específico, aqui, calor específico a volume constante, sim. Vamos ter calor específico a pressão constante, mais a constante universal, que é esse aqui, que está aqui. Então, temos calor específico a pressão constante, será igual calor específico a volume constante, mais a constante universal. Então, essa expressão que nos leva ao cálculo dessas grandezas. Aqui podemos calcular uma e outra. Tendo uma, calculamos outra, e tendo outra, calculamos uma. Outra coisa que posso referir aqui, que essas constantes são obtidas também a partir de tabelas. Ok? Nós podemos encontrar a partir de tabelas. Sim, tem alguma coisa a dizer? Docente, Sim, sim. docente, você vai dizer aí que é a constante universal, não é a constante para cada substância? Sim, eu considero a constante universal porque depois, para qualquer constante, nós podemos multiplicar por constante universal. Então, considero constante universal
todo aquele valor que representa a constante de uma determinada substância. Mas na aplicabilidade de cálculo, nós aplicamos aquela constante que tiramos na tabela, ok? Como viu na aula passada, posso recuar só para mostrar, ok? Só para mostrar aqui. Nas aulas passadas. Veja que para o cálculo, este caso nós aplicamos diretamente a constante aqui, não é? Então essas constantes são tabeladas. Mas constante para todas as substâncias, que é considerada universal, é essa. Que nós podemos querendo multiplicar com aquela, mas não faz diferença nenhuma. Está aqui. Está aqui, está a ver? Primeiro representamos aqui a constante universal dos gases, mas nós, para obter a cada constante, nós consideramos constante universal dividido por sua massa. Por isso aquela também pode ser considerada constante universal, não há problema nenhum. Compreendeu? Sim. Sim, sim. Porque essa constante de cada substância é obtida a partir da constante universal. Ok. Já passamos aqui. Ok. Então, feito isso, temos essa expressão que vai nos permitir determinar os calores específicos. Ok? Então, a unidade considerada é kJ por quilograma Kelvin. Ok? Depois temos também a razão de calores específicos, pode ser dada a partir de divisão ou a razão de calor específico a pressão constante sobre volume constante. E como nós já sabemos que cada calor específico está em função da temperatura, então vamos ter aqui o gama, que é a razão, também está em função da temperatura. Essa forma de escrever ajuda a simplificar nas expressões, ok? Ajuda a simplificar nas expressões. Também ajuda a fazer a comparação. Em que medida, não é? Em que medida o calor específico, a pressão constante, é maior em relação ao calor específico a volume constante. Também podemos fazer essas comparações. Então aqui podemos determinar, essa é uma expressão normal, poderemos ter, não é, para todos os efeitos. Então, vejam só que essa expressão parte daqui, vem daqui. Eu posso isolar essa. Tiro este para lá, ok? Então, passo este para lá e vou ter essa expressão. Essa é uma dedução matemática que foi feita aqui. E encontramos aqui, não é, a expressão matemática, que vai nos permitir determinar. E com base naquela expressão podemos encontrar várias outras, que são essas. Essas relações facilitam, não é, os cálculos. Facilitam os cálculos. E simplificam também as expressões. Por isso nós escrevemos de tal maneira, ok? E para gases monoatômicas são aquelas que têm, né? Vou mostrar logo aqui, que têm, né, o coeficiente, né? Ou que tem o calor específico, a pressão constante, ou por outra.
As substâncias ou gases monoatômicas são aqueles cujo o calor específico, a pressão constante é constante, certo? Estamos a dizer que o calor específico, cuja pressão é constante. Estou a referir, é constante o calor específico. Então temos aqui o argon, néon, hélio e tenho outras substâncias que vou mostrar lá. São essas aqui. Ok? São essas. Tem o argon, hélio, néon, cromo, xenon, rádio, né? Ou rânio, sim. Então são essas substâncias todas que estão aqui, ou esses gases, são monatômicos, porque tem aqui o valor do calor específico, não é? A pressão constante, não varia. Então, para todos os outros gases, o calor específico, a pressão constante, é uma função de temperatura, como nós já vimos. Pode ser calculada a partir de equações como a das tabelas A5. Mas as tabelas que nós temos lá é do grupo B. Para as tabelas de gases perfeitos lá é o grupo B. Que é apêndice B, onde vê lá, onde aparece calor específico. Onde nós consultamos volume específico, calor específico, são aquelas tabelas. Então essa é uma bibliografia também que foi consultada para poder, né? Então eu trouxe mais aquela porque são comumente usadas. Aquelas tabelas são comumente usadas. Sim, gente. Tudo, sério. Estou numa aula, quando sair eu posso ligar para o engenheiro. Não sei se é muito urgente. Sim. Ok, engenheiro. Desculpa. Então, identicamente, para calcular o calor específico a volume constante, podemos usar essa expressão que nós já vimos lá em cima, aquela vermelha, esta. Vou voltar só para poder habituar a vocês, esta. Então eu, a partir dali, posso determinar, né, essa. Então aqui o que eu faço? Isolo o calor específico a volume constante e determino, ok? Então, temos a figura que mostra o comportamento, não é? O comportamento em função da temperatura dos calores específicos, não é? Que é esta figura que está aqui. Eu aqui posso fazer uma análise. Onde está o zoom disso? Tem que diminuir, está... Ok, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um pequeno exemplo aqui. Então, temos aqui, como eu já expliquei, para gases monatômicos é constante o calor específico, não é? Em função da pressão constante. E é constante. Está aqui essa linha vermelha aqui. Depois posso determinar o calor específico para qualquer substância que estão aqui. Vejam que tenho o ar, água, oxigênio, não é? Hidrogênio, dióxido de carbono. Essas substâncias que estão aqui, ou gases que estão aqui, são gases abundantes na natureza. São tais gases considerados gases perfeitos. Ok? Porque estão lá na natureza. Então vamos juntos
determinar aqui. Aqui tem a temperatura, ali tem o calor específico, a pressão constante. Então, vamos ver para cada esta temperatura. Então, esses são constantes, não depende da temperatura, mas os outros dependem da temperatura. Então, vamos ver para hidrogênio, por exemplo. Se eu subo aqui a 100 Kelvin, então vou subir, vou encontrar aqui mais ou menos abaixo de 30. Ok? Isso está mais ou menos 29 kJ por kilomol Kelvin. Então, já determinei. Posso determinar também para o ar. Se eu subir um bocadinho só com o ar, então vai passar aqui em cima, mais ou menos 32 kJ por kilomol Kelvin. Posso determinar também para ar 2000 Kelvin. Para água, 2000 Kelvin, eu posso determinar para água, vou subir até cruzar com este gráfico. Então, está mais ou menos quase 50 aqui, ok? Uma aproximação assim, muito rápida. Então, vou ter aqui mais ou menos 50 kJ por kilomol Kelvin. Então, por isso apresentamos essa expressão, que é para mostrar que este gráfico representa calor específico em função da pressão constante, em função da temperatura, ou calor específico, a pressão constante em função da temperatura. Então, assim, vocês podem usar esse gráfico para determinar os calores específicos. Então, temos aqui também 3 fórmulas de calcular a variação da energia interna e a entalpia. A variação da energia interna e a entalpia, ok? Então, estão aqui fórmulas usáveis. A variação da entalpia pode encontrar nas tabelas. Aquelas tabelas que eu dei tem lá as variações de entalpias e de energia, ok? E podemos também calcular com base nessas expressões que estão aqui, ok? Ok. Então, terminado aqui, podemos passar para processos isotérmicos e processos adiabáticos. Processos isotérmicos e processos adiabáticos. Esses processos são frequentemente usados para estudo termodinâmico das substâncias. Então, para o processos isotérmicos ocorre, a temperatura constante. Ocorre a temperatura constante. Então, a expressão que nós usamos para gases perfeitos, temos aqui o produto da pressão volume igual a massa, vezes constante, vezes temperatura. Ok? Depois tem um exemplo aqui que é para mostrar e explicar claramente o que ocorre. Esse gráfico representa a temperatura constante. Então, há a variação do volume e temos a variação da pressão. O que quer dizer que, se nesse recipiente que está aqui, nós aumentarmos o volume, estão a ver? Só aumentarmos o volume, aqui. Vamos aumentar o volume, então há de haver uma diminuição da pressão. Conseguem ver isso no gráfico? Sim, sim. Todos conseguem ver? Sim. Sim. Outros colegas? Tem mais colegas nessa turma? Sim, conseguimos ver. Sim. É verdade. Então, podemos ainda aprofundar um pouco mais. Este é um ar que está num recipiente fechado. Eu vou aumentar o volume aqui. Eu aumento o volume e, aumentando o volume, aqui há uma tendência de diminuição da pressão. Olha, está aqui, tenho 0,1, a pressão está aqui no ponto 2, aqui. É maior em relação
ao volume 0,4 aqui no ponto 1. Ok? Então, é assim como nós analisamos. Significa que os valores que estão aqui são valores iniciais. Volume 1 igual a 0,4 metros cúbicos. Ok? E a pressão é igual a 100 quilopascais. Aqui. Então, nós podemos diminuir até encontrar o valor aqui de 100. Significa que de cima para 100 aqui. Ok? Então, como disse para gás perfeito, a expressão, não é? A expressão de análise é produto PV igual a M massa vezes RT. Então, a partir dessa expressão, podemos encontrar trabalho. Porque este processo de aumentar o volume aqui é um trabalho que vai ocorrer aqui dentro. Por que é trabalho? Veja só que se eu aumento o volume, vou diminuir a pressão. O que significa isso? Cientificamente. Quer dizer que, à medida que vou diminuir o volume, as partículas vão estar mais soltas. Vão estar mais soltas. Eu estou a diminuir o volume. Isso é um ar. O ar é como se fosse um gás. Elas vão se libertar livremente. Vão ter mais espaço. Vão ocupar mais espaço. Ok? Vão ter mais espaço e vão encher dentro do espaço. Agora, tem um processo inverso. Se eu comprimir, imagine que vou comprimir este ar. Vou comprimir com base nesse embo aqui, vou comprimir. Comprimir significa apertar para baixo. Assim, estou a diminuir o volume. Quando eu diminuo o volume, o que vai ocorrer com as partículas? As partículas vão ter tendência de comprimir, diminuir o espaço, e cada um vai lutar para poder se manter num determinado espaço. Então, podemos comparar os trabalhos. Quando eu aumento o volume, o trabalho é maior ou menor? Quando eu diminuo o volume. Penso que o trabalho é maior quando aumenta o volume. O trabalho é maior quando eu aumento o volume? Não, é menor. Quando eu aumento o volume, o trabalho é menor, porque a partícula vai ter menor esforço para poder procurar espaço para viver ou para se acomodar. Ok? Significa que o volume é maior, a partícula não gasta muita energia. Porque nós sabemos que se eu realizo o trabalho maior, vou gastar mais energia. Se realizo menor trabalho, vou gastar menos energia. Então, com o aumento da pressão, a partícula vai estar mais carregada de trabalho do que com o espaço maior que ela vai viver livremente, ou vai se acomodar livremente. Certo? Sim. Ok. Então, para determinar esse trabalho, nós podemos fazer essa integração. Integrando, tendo em conta o ponto 1, ponto 2. Eu integro esse espaço aqui. Então, integrando isso, eu vou ter trabalho. Estou a calcular trabalho. Então, veja só que vou integrar o P, não é? O P, aqui, este P. Esse P, passo o volume para aqui, então vou integrar aqui o P. Vou substituir aqui o P. Veja só, substituir aqui o P, aqui. Então, como o volume aqui é variável, não é? Como o volume é variável, e o P desaparece porque já substituí. Massa, não é? Massa, constante, e temperatura, aqui é constante. Eu passo isso para este membro. Passando para isso, vou ter dV sobre V. Então, isso vai me dar esse resultado da integral. MRT-LN, porque aqui é 1 sobre, e integral de 1 sobre x é igual a ln de x,
Se eu colocar os intervalos de integração, vou ter integral, vou ter x2 menos x1. É o que está aqui. Vou ter ln de x2 menos x1. Então, está aqui. É esta integral. Acho que vocês, como engenheiros, já aprendem muitas matemáticas. Penso que ninguém tem dúvida dessa integral. Então, esse é o trabalho realizado pelas partículas do ar que nós encontramos aqui. Está a ver? Então, é o trabalho realizado. Pode ser maior ou menor, dependendo das condições que eu expliquei atrás, anteriormente. Então, tenho também o processo adiabático. Ok? Quem se lembra dos processos adiabáticos? O que é constante no processo adiabático? Turma? Calor. Quantidade de... É calor, não é? Processo adiabático. O que é constante? Sim. Sim. O calor, sim. Calor, sim. Ok. Então, temos aqui o processo adiabático de um gás perfeito e trabalho reversível. Ok? Qual é o caminho para os processos que expandem ou comprimem sem fluxo de calor? Então, como o PV e T se comporta quando Q é igual a zero? Então, é essa análise que nós vamos fazer para esses processos adiabáticos. Para desenvolver uma expressão, precisamos de ter um modo de trabalho reversível, que é dado por esta. Está a ver? E as hipóteses considerando variação de quantidade de calor. Mas como nós dissemos que o calor é constante, ou quantidade de calor é constante, então a variação aqui é igual a zero. Essa é uma das hipóteses. Por isso, no processo adiabático, como disse a nossa colega, considera-se que a quantidade de calor é igual a zero. Então, a variação é igual a zero. Porque no ponto início para o ponto fim, então aqui encontramos que os calores é o mesmo, não varia. Mesmo você aumentando como a temperatura, o calor vai ser o mesmo. Então temos aqui as leis que podem nos auxiliar, a lei dos gases perfeito, que é o PV igual a RT, já conhecemos, e temos relações também de calores específicos, que também já vimos. E, por fim, temos a primeira lei da termodinâmica, que fala da conservação de energia. Vocês sabem que no processo da conservação de energia, qualquer substância ou um corpo, quando ele adquire energia e não perde. Aliás, não adquire nem perde, ele conserva a sua energia. Certo? Um determinado corpo, ele conserva a sua energia. Então, essa é a lei fundamental da termodinâmica. Ou por outra, são as leis fundamentais da termodinâmica. Conservação de energia. Ok? Então, temos aqui a primeira lei, que é esta conservação de energia. Ok? E a variação de calor é igual a zero. E temos aqui a conservação de energia. Temos aqui, não é? Pressão é igual a massa vezes, aqui massa, devia ser M minúscula, mas ok, é massa. Porque normalmente representamos M maiúscula como mol, mas aqui M é massa que nós representamos aqui. Por isso temos MRT sobre V. Esse V tem estado aqui normalmente. O que é essa expressão aqui? O que é essa expressão? Este. Não. Este. Essa expressão. Só quero mostrar. Essa expressão. Estão a ver? Gases perfeitos. PV igual a M, massa, R, constante, T, temperatura. Então, é esse. Então, aqui temos essa expressão. Então, com base nessa expressão, e se cumprirmos todos os princípios das leis termodinâmicas, vamos encontrar essa expressão. Tendo em conta as constantes, ou então os calores
específicos e as constantes, podemos ter essa expressão, que é a partir daqui. Então, a partir daqui já podemos integrar isso aqui. Fazendo a primeira, a segunda, ou fazendo a integração do ponto 1 a ponto 2, vamos encontrar este. Lembre-se que o gama aqui é a razão, não é a razão dos calores específicos. E temos aqui a lei dos gases, perfeito. Essa é a razão que está aqui. Então, combina com a razão de calor específico. Temos essa expressão que é considerada no processo adiabático. Ok? Então, temos aqui também continuação. Para a lei de gases perfeito, como eu já disse, para a lei de gases perfeito, continua essa expressão, que até no fim vamos ter essa. Aqui simplesmente é matemática. Ok? É matemática só. Se vocês pegarem caneta, puderem tentar deduzir umas, 2, 3 vezes, vão chegar a essas equações também. Mais uma vez, considerando essa expressão aqui, já posso fazer a integração e encontrar aqui o trabalho realizado. Ok? Então, este é o trabalho realizado. Onde I é o estado inicial, F é o estado final. Por exemplo, onde tenho 1 e 2. Onde 1 é estado inicial, 2 é estado final. Então, aqui está representado por I. Para dizer que aqui estão todas as leis e conseguimos determinar o trabalho realizado. Normalmente, em termos de dinâmica, assim como na física, nós relacionamos o trabalho realizado com a energia. A partir do trabalho, podemos determinar a energia. Ok? Energia conseguida pelo trabalho realizado. Ou energia não é libertada, mas dentro do mesmo processo. Então, aqui tem representação gráfica. Como podem ver, tem aqui estado inicial, tem aqui vários estados finais, a temperatura constante. Então, essa representa caminhos de PV, elevado a gama. E para grande parte dos gases, temos o gama igual a 1 sobre 4. Sabe, gama é aquilo que nós já falamos, é a razão dos coeficientes de calores específicos, ou de calores específicos simplesmente. Então, as linhas adiabáticas estão sempre à direita das isotérmicas. Se nós formos a ter gráficos, aqui vamos ter muitos gráficos, as que estão à direita, não é, são isotérmicas, não são adiabáticas. Então, adiabática, dizemos que o calor é igual a zero, como podem ver aqui. Quantidade de calor é igual a zero. Então, são adiabáticas, está aqui. Significa que este lado temos a temperatura constante, isotérmicas. Então, esses gráficos onde encontrar na análise a ser feita. Temos também processos politrópicos. Ok? Processos politrópicos. Processos politrópicos são aqueles que envolvem variedade de gases, não é? Variedade de gases. Então, nós podemos aqui, ou variedade de gases, ou gases que passam de estado para estados. Então, aqui nós podemos ver o comportamento. Temos a expressão que o produto PV com expoente a N igual a C. Então, tem aqui o reservatório onde tem gás e tem o mesmo processo de entendimento. Então, aqui nós temos aquele gráfico lá, em que tem o PV aqui constante, que nós podemos, PV sobre N constante, podemos também analisar. Vejam só que agora, ali naquele gráfico, lá tínhamos 2 aqui, agora temos 1, aqui tem 2.
Então, aqui o que acontece? Nós passamos o volume de 1 para 2. Aumenta o volume ou não aumenta aqui? Aumentamos o volume ou não aumenta? O que acontece com a pressão? Quando aumentamos o volume, a pressão diminui. A pressão diminui, começa de superior para inferior, ok? Por isso eu disse que é a mesma explicação daquele gráfico lá, só que aqui trata-se de gases politrópicos, ok? Então, os processos de gases politrópicos encontrados com frequência PV, não é? Com expoente N é constante. Então, como essa expressão relaciona P e V, também podemos calcular o trabalho para este caminho, como fizemos anteriormente lá. É a mesma expressão. Então, é só substituir e encontrar a expressão. Ok? Então, aqui temos um resumo de análise para processos politrópicos. Vamos ter processo, aqui temos expoente. Quando o expoente é igual a zero, o processo aqui é constante. Significa que temos aqui. Estão a ver aqui? Zero, temos constante. Depois temos, para expoente infinito, temos o volume constante. Aqui, pressão constante. Sim. Peço para voltar para a página anterior. Este? Sim. Ou do gráfico? Peço para explicar. Sim, eu estava sem internet, não percebi essa parte. Esse do gráfico? Do trabalho, a parte do trabalho. Sim. Eu estava a dizer que, analogamente, determinamos o trabalho como consideramos anteriormente, porque temos aqui a expressão relacionada com P e V. Expressão relacionada com P e V, que é este gráfico aqui, está a ver? Este gráfico. Nós podemos determinar o trabalho. Analogamente, eu analiso aqui, posso comprimir, assim como posso expandir o volume. Expandir significa aumentar o volume. Comprimir significa diminuir o volume. E eu aí posso determinar o trabalho para ambos os processos. Ok? E a expressão considerada é analogamente a esta, que nós já consideramos aqui. Está a ver? Para este caso. E temos também aqui. Aqui, está a ver? Aqui calculamos o trabalho, tendo em conta volume 1, volume 2, sim? Estamos juntos? Sim. Ok. Mas para poder compreender este raciocínio, é preciso, por exemplo, se diz pressão constante. Se pressão constante, nós vamos ter aqui, nessa expressão aqui, vai ser zero. Então, se for zero, fica apenas P. P igual a zero. Certo? Sim. Os outros estão a compreender? Porque pressão constante. Aqui, para pressão constante, o N igual a zero. Volume constante, N infinito. Então, se N é infinito, eu vou colocar aqui N infinito. O volume vai ser constante. Ok? Então, eu vou continuar isotérmica. Isotérmico e gás perfeito igual a 1. E adiabático, para gás perfeito, o N será igual a C sobre P sobre N. Vocês, quando vão determinar o trabalho, tendem a considerar esses casos. Considerar se a pressão é constante, considerar se o volume é constante, considerar se o processo é isotérmico. Se o processo é isotérmico, então nós elevamos o N igual a 1. Se N é igual a 1, então o que eu vou ter aqui? Se é isotérmico, N igual a 1, vou ter PV constante.
Mas a expressão já que vou usar, aqui, veja lá, n igual a 1 e n igual a 1. É o caso anterior, é este caso aqui, é este caso. É este caso aqui, para n igual a 1. Então, calcula o trabalho a partir daqui. Estão a entender todos? Penso que sim. Então, é melhor ver isso, porque isso é importante. Eu vou elaborar mais uma ficha de exercício, porque aquela ficha não está assim muito completa, mas vou para a segunda ficha, vou adicionar mais exercícios, que tem essa parte de processos isotérmicos. Pese embora que naquela ficha também tem, mas não tem uns exercícios que são muito bons para nós engenheiros. Então, aqui nós determinamos a energia. Sim. Peço para voltar a explicar, eu estou com problemas de internet, não percebi a explicação que o docente teve a dar sobre aquela equação que vem PV elevado a N. Sim. Posso. Essa equação aqui. Dissemos que são processos politrópicos. Ok? Processos politrópicos. Então, o PV elevado a N igual a constante. É assim como nós iniciamos. Depois temos esse reservatório com gás. Ok? Então, tem aqui PVN igual a C igual a constante. Então, significa que esta curva é constante, porque é representada por PV elevado a N constante. Então, a expressão que nós usamos aqui de estado é essa aqui. São gases politrópicos. Ok? Então, aqui expliquei que se o volume aumenta, diminui a pressão. Aumentar o volume aqui, diminui a pressão. Eu clarifiquei de exemplo de partículas. Quando nós aumentamos o volume, criamos mais espaço para partículas viverem livremente ou circularem livremente. Está claro aqui? Sim. Indo mais à frente, vamos determinar a energia, tendo em conta esses processos. Mas para determinar a energia, é preciso considerar essa tabela. Primeiro temos os processos aqui. Aqui temos o valor de N, o expoente. Então, para aquela fórmula, esta fórmula de P, está vendo? P, podemos dizer P, esta fórmula aqui, o P, como identicamente lá. Vamos considerar, para pressão constante, o N igual a 0. Então, determinamos. Pomos aí N igual a 0. Então, vai ser constante. Vai ser P igual a constante. Volume constante, N igual a infinito. Nós determinamos. Para o processo isotérmico e gás perfeito igual a 1. Dissemos N igual a 1. Se N igual a 1, vamos ter o processo isotérmico, que é igual a este. Vou explicar aqui. Vou mostrar este processo aqui, que já expliquei aqui em cima. Esse. Está vendo? Esse processo é isotérmico, porque N igual a 1. Então, aqui não tem N. N igual a 1. Então, aqui, isotérmico significa temperatura constante. Ok? Depois, temos para processos adiabáticos e gás perfeito. Então, vamos ter aqui a razão dos calores específicos representado por H. Ok? Significa, não é H, por delta. Gama não é delta, gama é gama. Este gama que está aqui. Está aqui, gama. Aqui. Esse gama. É o mesmo gama que está aqui. Ok? Então, nós aqui determinamos energia. Mas está aqui determinada a energia. Nós podemos ver, já está aqui. Considerando aqueles ambos os casos. Então, aqui dissemos que para energia igual a S, C igual a V, 2, U elevado a 1 menos 1, menos N, menos V, 1
elevado a 1 menos n sobre 1 menos n. Quando n é diferente de 1, se n é igual a 1, então vai ser essa expressão. Então, para o colega que apresentou a dúvida antes, que tinha dúvida no cálculo e trabalho realizado no processo politrópico, está aqui. Ok? Está aqui. Neste caso, temos essa expressão. Então, para n diferente de 1. É isso? Não, aqui é uma falha. Aqui n igual a 1, aqui. Ok? N igual a 1. Essa expressão aqui, n... Não é isso. Está certo, está correto. É a continuação deste. Só que aqui dissemos que simplificar ainda mais. Então, simplificando ainda mais, vamos ter essa expressão. Está correto? É exatamente essa. Então, continuando, vamos ter para n igual a 1, vamos ter essa já. Estão a ver? Então, n diferente de 1 é essa expressão de trabalho e n igual a 1 é essa expressão de trabalho. Então, já temos aqui as duas expressões que nos facilita determinar o trabalho no processo politrópico. Temos também determinação de trabalho no processo isotérmico e temos determinação de trabalho no processo adiabático. Então, são essas expressões que nós vamos usar e essa aula de propriedades termodinâmicas termina aqui. Aqui tem exercícios, ok? Vocês vão praticar em casa, trabalhar mais um pouco em casa e aqui na sala depois vamos discutir, mas já tem solução aqui. É só vocês analisarem com mais devagar, com o vosso café ao lado, vão analisar e vão chegar a uma conclusão. Ok? Para entender essa correção, tem aqui, então se houver dúvida nós vamos discutir aqui longamente, vamos discutir até encontrar a solução de compreensão, porque já está aqui, todos estão resolvidos. Ok? Está aqui. Ok, companheiros, dúvidas? Não há dúvida, docente. Não há dúvida. Mas creio que poderão surgir quando vão ler e estudar. Então, se não há dúvida, eu na próxima aula posso introduzir já. Próxima aula amanhã, não é? Sim. Posso introduzir já a primeira lei de termodinâmica. Já terminamos essa parte de fundamentos da termodinâmica. Vou introduzir a primeira lei da termodinâmica e compreendermos. Mas vos peço muito para muitas leituras, porque aqui na sala nós corremos muito, mas estuda-se melhor em casa. Vocês, com o material que o docente já deu, podem começar a trabalhar e os exercícios da ficha, trabalhar. Eu, no meu tempo de estudante, basta o docente me dar a ficha e material, eu ficava a lutar com o material. É assim que vão surgir dúvidas, que é para depois de saber apresentar. Agora, quando não fizerem nada, pegar os materiais e guardar, então as coisas vão ser muito complicadas. Ok. Então, se não há nada, não posso introduzir outra matéria, porque ainda temos tempo, temos 30 minutos. Não posso introduzir. Tem aquelas... Só quero mostrar aqui um pouco, não é? Os problemas todos aqui têm solução, como podem ver. Estão indicados claramente. Só que vocês tendem a trabalhar um pouco mais, né? Aqui.
tem a razão da densidade, está calculada aqui, já introduz termos aqui, tem aqui o trabalho reversível, usaram aquela fórmula que nós mostramos ali, estão a ver? Está tudo aqui. Vocês têm esse material, não tem? Temos. Sim. Agora, o que quero pedir também é preciso verificar nas tabelas que eu dei, porque aqui pode encontrar um bocadinho de contradição ou dificuldade. Por exemplo, neste exemplo aqui, 3.1, utilizando a tabela A11 ou A12, determine se os estados de água são de líquido comprimido, líquido vapor, vapor superaquecido ou se estão nas linhas de líquido saturado ou vapor saturado. Então, está aqui, a linha A tem pressão, tem temperatura. Vocês vão nas tabelas de água. Só um instante, com licença. Posso sair aqui. Tabelas termodinâmicas. Tabelas termodinâmicas. Não pus aqui, mas tem. Como que não tem? Tá aqui. Estão a ver a tabela, não? Conseguem ver a tela? Sim. Sim. Ok. Então, tem essas tabelas. Estão a ver A1, está aqui. O A1 nessa tabela, o A1 são fatores de conversão, onde vem, é a primeira parte dos exercícios que eu dei de conversão de unidades e tudo mais, está aqui. Nessa tabela tem também, está aqui, para converter as unidades. Vocês têm alguns exercícios para fazer a conversão. Então aqui é A1, é apêndice A, só para mostrar a diferença ali. Depois tem aqui tabela A2, constantes críticas. Nós tivemos constantes críticas, ok? E também, naquela aula, nós temos também uma tabela onde vem as substâncias ou fórmulas das substâncias, não é? E valores críticos. Temos peso, temperatura, pressão, esses são valores críticos. Vocês podem usar aqui também. Depois, A2, continuação, continua. Depois tem A3, A4, ok? Aqui tem propriedade de vários sólidos e líquidos, mas pronto, nós podemos, assim para distrair o estudante, num texto podemos falar de sólido ou líquido, ok? Então precisam de entender isso aqui. Tem aqui a densidade específica dos sólidos ou líquidos, tem o aço, está vendo? O aço tem a densidade aqui, é muito maior, porque o aço é duro, tem o alumínio também, mas se nós formos a ver a densidade específica vamos lá, de água, não vem água aqui, não vem água, tem gelo. Está vendo? Gelo ainda continua maior, porque é sólido. Sólido tem uma densidade específica maior, não é? Ou então a densidade volumétrica é maior, ok? E tem aqui o calor específico, tendo em conta o calor específico da pressão constante, está vendo? Também é maior.
Mas tem a seguir propriedade de vários gases perfeitos. Estão a ver? Estão aqui gases perfeitos, que variam ou que têm a 25 graus Celsius e 100 kPa. Estão a ver? Tem aqui as propriedades. Depois temos as fórmulas de gases. Estão aqui. São todos aqueles gases. Gases frequentes que nós vamos trabalhar com eles, na verdade. É o oxigênio, tá vendo? Dióxido de carbono. Oxigênio, dióxido de carbono. Porque esses são gases que estão presentemente no processo de produção de energia, ok? E o hidrogênio também. O metano frequentemente não consideramos, mas o dióxido de carbono, vocês sabem que nas centrais térmicas, os subprodutos da queima dos combustíveis é o dióxido de carbono, que vai ser expelido para o ar. Então, nós consideramos essa substância na nossa análise, por isso vem aqui. Então, aqui tem essa tabela de propriedade, mas só vai até 100 kPa. Ok? Tem outra aqui, calor específico a pressão constante. Tá? Tudo aquilo que nós estávamos a falar. De vários gases perfeitos em função da temperatura. Significa que é o calor específico, a pressão constante, que varia com a temperatura. Estão a ver? Varia com a temperatura. Depois temos... sim, está aqui. Está aqui. Então, a temperatura varia. Por exemplo, para acetileno. Estão a ver acetileno? O acetileno varia em termos de temperatura de 250 a 1200 Kelvin. Então, tem a constante específica aqui, a pressão constante de 1,03. Estão a ver? Está aqui. O ar também está aqui. O ar. O outro quadro aqui. Tem água, vapor. Vapor de água está aqui. Vapor de água tem o calor específico, a pressão constante. E vamos ver a variação de temperatura. Está aqui. 250 a 1200. Então, aqueles problemas que estão lá naquela aula, vocês vão resolver com base nessas tabelas. E há de ver que as resoluções foi com base nessas tabelas. Temos aqui A6, continuação de calor específico, a pressão constante de vários gases perfeitos em função de temperatura. Está aqui, continua aqui. Depois também tem o calor específico, aqui. Isso é o quê? Aqui, propriedade termodinâmica do ar, gás perfeito e a pressão de referência para entropia. Tá? A pressão 0,1. Está aqui a entropia. Estão a ver? Tem energia interna, tem entropia, ok? Tem entropia e tem aqui, essa é entalpia. Está aqui. Esse é o H, esse é esse. Estão aqui. Então, tem aqui pressão e tem volume. Ok? Pressão, volume. Volume específico, ok? Esse volume específico. Depois tem aqui as 7 propriedades termodinâmicas, gás perfeito e a pressão de referência para entropia. Aqui é entalpia. Sim, entropia, não entalpia. Entalpia é... Sim, está UH. Sim, está tudo junto aqui. UH, U energia interna, H entalpia, o S é entropia. Está tudo junto aqui. Tem essa propriedade de várias substâncias na base mássica, gases perfeito e entropia. Está aqui. Ok? Então, propriedade de várias substâncias na base da massa é a mesma, continua. Então, tem esta aqui. Esta
nitrogênio diatômico. Estão a ver? Nós falamos de substância diatômico e monatômico. Falamos de substância monatômica, não diatômico, mas também podem ver, tem diatômico, tem monatômico. Diatômicos são bi, significa que são caracterizados por 2 átomos. E aqui são mono, ok? Estão aqui, considerados aqui. Então temos aqui propriedade de várias substâncias, gases perfeitos, entropia. Sim, também continua aqui. Ok, temperatura. Tá aí. Essa aqui, vocês com base nessas tabelas, podem, depois de determinar, podem decidir qual é o tipo da substância. Porque daqui a onde ir na tabela onde tem a substância, vão verificar. Ou então é dada a substância. Nesse caso está dada. Está aqui é o oxigênio diatômico. Ok? Então, tem aqui também continuação, é diatômico, é oxigênio, continuação, aí entalpia já, aqui é entalpia. Já deixamos entropia, agora é entalpia. Está aqui. Pese embora que quando nós apresentamos a entalpia, quando apresentamos a entropia, tinha também a entalpia lá. Mas essa também tem especificamente a entalpia. Então, tem aqui logaritmos na base E da constante específica K, que é tempo. Aliás, que é temperatura. Não é isso, não é temperatura, não. Essa constante K tem a ver com equilíbrio. É a constante de equilíbrio, sim. Que é definida por essa expressão. Porque nos gases tem um processo de equilíbrio. Isso eu não falei, mas vocês podem ler. Nem tudo podemos falar aqui. Ok? Então, agora tem a apêndice B. A apêndice B trata-se de vapores de água. Está vendo? Por isso vem a propriedade termodinâmica da água. Então, água saturada, tabela em função da temperatura. Aonde ir para outra. Estão a ver? Qual é a característica dessa tabela? Aonde ver aqui tem os parâmetros, tem as propriedades. Tem temperatura, pressão, líquido, vapor. Porque estamos a falar de água. Líquido, vapor. Volume específico, vem líquido, vapor. Então vocês vão ver o volume específico aqui. Volume específico do vapor, volume específico do líquido. Depois temos energia interna. Líquido, vapor. Tem aqui líquido, vapor. Tem vapor saturado, líquido saturado. Depois temos aqui evaporação. Depois temos vapor saturado, aqui entalpia. Depois entropia. Então, tem tudo aqui. Depois, por dentro, vocês vão ver. Essa aqui está dada a uma pressão. Aqui, vamos ver que pressão é essa. Sim, aqui tem essa pressão. Aqui são normais. Não, era para mostrar que é continuação. Então, aqui continuação. Depois temos aqui continuação da tabela. Aqui a tabela continua. Está vendo? Água saturada, tabela em função da pressão. Ok? Aqui já dizem que a água é saturada. Tudo é saturado. Aqui evaporação, evaporação, evaporação. Depois tem água saturada, tabela em função da pressão. Está aqui. Estão a ver? Volume específico, energia interna, entalpia, entropia. Tá, tem tudo. Aqui, agora temos vapor. Está vendo? Vapor de água, superaquecido. As unidades são as mesmas da tabela anterior. Então, aqui. Tem volume específico, energia interna. Agora, aqui, apresentam-se pressões para cada secção. Essa secção,
Está a ver? Esta secção tem um determinado valor da pressão. Então, está dada aqui a pressão em quilopascal e inglesa, medida inglesa. Por isso, vocês têm um TPC de converter sistema internacional e sistema inglês. Então, essas são pressões. Por exemplo, nós usamos na sala de aula para 1 megapascal. Aquilo era 1 megapascal, não é? Então, 1 megapascal. Vamos ver aqui 1 megapascal. 1 megapascal. Está aqui 1 megapascal. A nossa temperatura da aula passada era 600 graus. Vamos consultar aqui. A ver? Tem 0,40109. Então, consultamos aqui. E é este valor que nós depois fazemos comparação lá para determinar o erro, o valor calculado e o valor tabelado. Ok? Então, aqui tem esta tabela, tem continuação. Aqui, ok. Vapor de água superaquecido. Aqui tem o que aqui? Vapor de água superaquecido, vapor de água superaquecido, vapor de água saturada. Saturada é essa tabela só. Tem aqui superaquecido, superaquecido. Aqui que é o nosso pão de cada dia aqui. Quando nós essas tabelas vamos usar longamente. Vamos usar para dimensionar as centrais térmicas de todo tipo. Centrais térmicas de ciclo, de único ciclo, ciclo combinado, motores a gás, ok? Motores de combustão, tudo vamos usar essas tabelas aqui. Por isso, o domínio dessas tabelas é importante. Então, tem aqui vapor superaquecido, tudo. Tem aqui saturação sólido a vapor. Estão a ver? Um vapor, por exemplo, carvão. Já viram carvão mineral, não é? Carvão mineral é queimado. Aquilo é sólido. É queimado até ele transformar-se em vapor. Está aqui. Então, está aqui. Não mostrei aos vossos colegas, mas amanhã é de voltar a mostrar isso. Se eu me esquecer, estou a pedir a chefe de turma, já esqueci o nome. Nicole Langa. Nicole Langa. Então amanhã vai me lembrar, porque não falei para os vossos colegas o que eu estou a fazer agora, porque é muito importante, vai ajudar vocês a orientar-se. Então, tem muitas tabelas aqui. Agora, outra questão que eu estava aqui a tentar relacionar é que as tabelas que vêm ali, tem que voltar. Docente, eu não percebi o que é que devo lhe lembrar. Deve me lembrar para mostrar a tabela amanhã de novo. Tá bem. Amanhã de novo quero mostrar a tabela. Porque os colegas que terminaram a aula depois de vocês, eu não falei essa coisa de tabela. Então, quero que todos estejam ao mesmo nível. Ok? Todos devem estar ao mesmo nível. Então, o que eu estava a dizer, que lá, está a ver, aqui tenho tabela A11, tabela A12. Estou a falar aqui de líquido e vapor. Ali, as tabelas que falam de líquido e vapor são tabelas B. É o que eu queria referenciar a vocês, que é para estar bem claro. Certo? Sim. Ok. Então, acho que isso está compreendido. O que é mais que eu possa dizer? Está a ver? Isso tudo é tabela B. Por exemplo, este exemplo 3.1, utilizando a tabela, podemos só mostrar aqui. Está a ver? Docente já não está a partilhar a tela. Como?
Ah, tela. Ok. Sim, estava a dizer que aqui vocês podem perfeitamente, né, usar aquela tabela B, ver a pressão aqui e temperatura. Vamos juntos lá para ver se é vapor superaquecido ou não. Porque aqui pergunta, utilizando a tabela A11 ou a A12, determine se os estados da água são de líquido, comprimido, líquido, vapor, vapor superaquecido, ou se estão nas linhas de líquido saturado ou vapor saturado. Estão a ver, né? Aqui é só tabela só. É só ir na tabela e vocês irem tirar os dados. Estão a compreender, né? Sim, sim. É difícil isso? Não. Não, não é difícil. Então podemos ver uma tabela aqui, só para uma tabela. Tabela termodinâmica, está aqui. Então, fixem lá, fixaram a temperatura lá. É 200 e quê? 207. 207. Então, vamos lá procurar a tabela que tem. Temos 1 megapascal, é isso, né? É 1 megapascal. Megapascal. A temperatura 207, né? Sim. Yeah. Então, primeiro consultamos aqui. Aqui é 1 megapascal. Vamos ver outro. Então, o único 1 megapascal é esse que está aqui. Então, vamos ver aqui as temperaturas variam de Acho que é 0,1. 0,1. O que é 0,1? A pressão? Acho que é 0,1 megapascal. Não sei se estou errado. Não, volto para lá. Sim. Que é para Ou talvez esteja errado. Mas confirmar. estou a ver. Volto para lá para confirmar. É 1. Este, 1. Está vendo? Está aqui, temperatura 207. Então, temos que localizar a temperatura. Tem aqui 1. Então, vamos ver. Aqui em cima, vocês estão a ver o que está escrito aqui em cima? O que está escrito aqui? Vapor de água Vapor de água superaquecido. superaquecido. Sim, então, nós queríamos entender qual é o estado. Agora, a faixa da pressão e temperatura está nessa faixa mesmo. Então, está 1 megapascal, ok? Aqui temos 200, 250, 300. Então, o 207 está por aqui assim. 207 está por aqui assim. Depois de 200. Significa que a faixa em que as nossas propriedades indicam é de água, não é? Água, vapor de água superaquecido. Por isso, a nossa resposta aqui
como podem ver, a nossa resposta aqui está claramente dita aqui. Vapor superaquecido. Estão a ver? Vapor superaquecido. Agora, podem ver também aqui 1 megapascal a temperatura de 179. Isso podem fazer em casa. Com o vosso café ao lado, vão fazendo e vão ver, vão determinar os estados. Agora, a tabela a considerar aqui é B. É B11, B12. Ok? B11, B2. Deixa só ir de novo para lá. Que é para estar tudo claro. Estão a ver aqui a tabela B13, não B12, B13, está aqui. Ok, está aqui. Então, está aqui. Até podemos aproveitar e ver 170. 170, está a ver? Está a subir ali. 1 megapascal. Aqui 1. Esse vapor de água superaquecida. Vamos ver a outra aqui. Vapor de água superaquecida. Aqui. Então aqui não tem. Está aqui 10 kPa. Vamos ver a outra tabela. Docente, Está embaixo. Sim? já está na hora e nós não tivemos intervalo. Uma vez que amanhã teremos aula e o docente irá recapitular essa parte das tabelas, será que nós podemos Descansar. Sim. Sim, não tem problema. Mas já compreenderam, né? Compreenderam, Sim, sim. né? Sim. Ok. Então podemos terminar a nossa aula. Como não deu intervalo. Quando não deu intervalo, sempre temos que fazer a compensação no fim. Então, até amanhã às 11. Até amanhã. Até amanhã. Muito obrigado pela vossa presença. Continuem a participar das aulas massivamente. Sim. Sim, docente.